A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez à nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando hoje a lição de número 5, que vai de Provérbios, capítulo 1 ao capítulo 9, convite à sabedoria. Estudamos nas lições passadas a vida de Jó, estudamos sobre o patriarca Jó, foram as 4 primeiras lições sobre a vida de Jó. Agora estamos dando início a mais uma jornada na mesma revista, só que no livro de Provérbios. E eu já convido você, meu amado irmão, a minha amada irmã, a se inscrever no nosso canal, a ativar as notificações quando um novo vídeo for gravado e você receber. Peço que você também curta o nosso vídeo, que é muito importante, deixe o seu comentário e compartilhe para o crescimento do nosso canal, para que a plataforma do YouTube distribua o nosso vídeo para mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas através das nossas aulas, em nome de Jesus. A lição que iremos estudar hoje é a lição de número 5, que é Provérbios, capítulo 1 ao capítulo 9, convite à sabedoria. O objetivo desta lição é, primeiro, explicar como a sabedoria é útil para uma vida competente. Segundo lugar, é mostrar como a insensatez conduz à morte. E, em terceiro lugar, fazer um retrato da sabedoria. O nosso texto áureo está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Verdade prática. Uma vida sábia consiste em recusar as propostas sedutoras do mal e em deleitar-se na vivência cotidiana da palavra de Deus. Introdução. O livro de Provérbios é um tesouro de sabedoria prática, oferecendo conselhos valiosos para uma vida feliz. Os primeiros 9 capítulos estabelecem as bases desse conhecimento, ressaltando a importância de amar e aplicar essa sabedoria em nosso cotidiano. O estudo atento do livro de Provérbios fornecerá saudável alimento espiritual para a nossa caminhada cristã, sobretudo diante dos enormes desafios da sociedade atual, marcada por problemas éticos, sociais e cada vez mais intensos. Primeiro tópico da nossa lição: o livro de Provérbios. Referência bíblica, Provérbios, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Primeiro subtópico: contexto e autoria. Referência bíblica, Provérbios, capítulo 1, versículo 1, que está escrito assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Em primeiro lugar, nós temos que analisar o contexto do livro de Provérbios. Em primeiro lugar, quero falar sobre o gênero literário. O livro de Provérbios é considerado um livro sapiencial na Bíblia, pertencendo ao gênero da literatura de sabedoria. Em segundo lugar, o propósito do livro. O livro tem como objetivo fornecer princípios éticos e práticos para a vida cotidiana, abordando questões como moral, conduta e relacionamentos. Em terceiro lugar, a composição do livro de Provérbios. A autoria do livro de Provérbios é tradicionalmente atribuída ao rei Salomão, filho de Davi, conhecido por sua sabedoria. No entanto, alguns estudiosos sugerem que o livro pode ter sido compilado ao longo do tempo e pode incluir contribuições de vários autores. Em quarto lugar, a abordagem didática do livro de Provérbios. Os provérbios são apresentados como ensinamentos breves e concisos, muitas vezes
em forma de comparações e contrastes, destinados a transmitir sabedoria prática. A autoria do livro de Provérbios. Quero falar primeiro da tradição. A tradição atribui a autoria do livro de Provérbios ao rei Salomão. Esta atribuição é baseada em Provérbios 1:1, que indica que os provérbios foram escritos por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. A segunda questão em relação à autoria do livro de Provérbios é a questão dos questionamentos. Apesar da tradição, alguns estudiosos modernos questionam a autoria única de Salomão. Argumentam que o livro pode ser uma compilação de provérbios de diferentes autores, sendo organizados e editados ao longo do tempo. Que fique bem claro que os estudiosos e especialistas bíblicos, eles não estão dizendo que o livro de Provérbios não seja um livro inspirado. O que eles questionam é que se de fato todo o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Alguns acreditam que o livro de Provérbios teve participação de outros escritores. Em terceiro lugar, a compilação gradual. A possibilidade de múltiplos autores sugere que o livro não foi escrito de uma só vez, mas foi resultado de uma compilação gradual de sabedoria popular e reflexões ao longo dos séculos. Quarto lugar, influências culturais. O livro de Provérbios reflete influências de outras literaturas do Antigo Oriente Médio e compartilha semelhanças com a sabedoria encontrada em textos egípcios e mesopotâmicos. Para concluirmos esse subtópico primeiro, quero dizer que, em resumo, o livro de Provérbios na Bíblia é uma coletânea de ensinamentos práticos e éticos, tradicionalmente atribuída ao rei Salomão, mas sujeita a debates quanto à sua autoria única e a possibilidade de ter sido uma compilação ao longo do tempo. Segundo subtópico, conteúdo e propósitos. Provérbios, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 6. O versículo 3 está escrito assim: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. O texto de Provérbios, do capítulo 1, do versículo 2 ao 6, fornece uma visão do propósito e o conteúdo do livro de Provérbios. Vamos ler do versículo 2 ao versículo 6. Está escrito assim, eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada. Está escrito assim no texto: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Primeiramente, quero falar sobre o conteúdo do livro, conteúdo desse texto também. Em primeiro lugar, sabedoria e disciplina. O texto destaca a importância de buscar a sabedoria e a disciplina como fundamentos para a vida. Em segundo lugar, o texto que nós lemos, que vai do versículo 2 ao 6, destaca o discernimento. O objetivo é desenvolver a habilidade de discernir e entender as palavras do discernimento, ou seja, ser capaz de distinguir entre o certo e o errado, o sábio e o tolo.
Em terceiro lugar, aquisição de disciplina prudente. O livro visa ajudar na aquisição de uma disciplina prudente, promovendo justiça, equidade e retidão. Em quarto lugar, desenvolvimento pessoal. O propósito de Provérbios inclui o desenvolvimento pessoal, proporcionando sagacidade aos inexperientes e concedendo conhecimento e bom senso aos jovens. Em quinto lugar, crescimento em sabedoria. O texto enfatiza que a sabedoria não é estática, mas algo que pode crescer. O sábio é encorajado a ouvir e aprimorar sua sabedoria continuamente. Sexto lugar, instrução para orientar. A sabedoria adquirida é destinada a capacitar o sábio a orientar e aconselhar os outros, compartilhando conhecimento e bom senso. E em sétimo lugar, entendimento de provérbios e parábolas. É um dos propósitos do livro de Provérbios. O livro também pode buscar desenvolver a capacidade de entender e aplicar provérbios, parábolas e as palavras dos sábios. Propósito do livro de Provérbios. O propósito geral do livro, conforme expresso nesses versículos, é proporcionar uma base sólida de sabedoria, disciplina e discernimento para a vida cotidiana. Busca equipar as pessoas com princípios éticos e práticos que as orientem em suas escolhas, conduta e relacionamentos, promovendo um estilo de vida justo e sábio. Subtópico 3, destinatários. Provérbios, capítulo 1, do versículo 20 ao 21, que diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades proferem as suas palavras. Sobre os destinatários, em primeiro lugar, os filhos. Muitos dos provérbios são direcionados aos filhos, buscando transmitir sabedoria e instrução aos jovens. Salomão frequentemente aconselha seus filhos sobre a importância da sabedoria e do temor a Deus. Segundo tipo de destinatário, os jovens e inexperientes. Além dos filhos, os provérbios são direcionados aos jovens e aos inexperientes, buscando guiá-los na tomada de decisões e na busca da sabedoria. O outro destinatário é a comunidade em geral. Em terceiro lugar, a comunidade em geral. Os ensinamentos contidos no livro são aplicáveis a toda a comunidade. Eles oferecem princípios éticos e práticos para a vida diária, que podem ser aplicados por qualquer pessoa em diferentes contextos. O quarto tipo de destinatário do livro de Provérbios são líderes e governantes. Algumas passagens são direcionadas a reis e líderes, incentivando-os a governar com justiça, sabedoria e temor a Deus. Salomão expressa a importância de líderes sábios para o bem-estar da sociedade. O quinto destinatário para quem o livro de Provérbios é escrito: a todos os buscadores de sabedoria. O livro de Provérbios é relevante para qualquer pessoa que busque sabedoria e entendimento em suas escolhas e ações. Ele oferece conselhos práticos para a vida cotidiana. Conclusão desse subtópico. Embora os provérbios tenham sido originalmente escritos em um contexto cultural e religioso específico, muitos dos seus princípios e ensinamentos podem ser aplicados universalmente.
independentemente de fé ou origem cultural. As lições de sabedoria e éticas contidas no livro continuam a ser estudadas e apreciadas por diversas comunidades ao redor do mundo. Tópico de número 2 da nossa lição: os fundamentos da sabedoria. Referência bíblica, Provérbios capítulo 1, do versículo 7 ao capítulo 4, do versículo 23. A nossa revista está escrita assim: o livro de Provérbios proclama que a verdadeira sabedoria floresce em um coração temente a Deus, regado em um contexto de temor e profundo comprometimento espiritual. Em Tiago, capítulo 3, do versículo 15 ao 17, está escrito assim. Eu vou ler na versão da NAA, Nova Almeida Atualizada de 2017. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Primeiro subtópico: temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Em primeiro lugar, definido o temor do Senhor. Salmo 111, versículo 10, conforme a tradução da NAA, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. No dicionário Strong, a palavra temor é irá, que tem como tradução literal, etimologicamente, essa palavra no hebraico, significa medo, terror, temor. Ela é medo e terror, conforme o dicionário, na parte A. Na parte B, o dicionário Strong diz que é coisas temorosas ou aterrorizante, o objeto que causa medo. No caso, seria, nesse caso do nosso contexto, o próprio Deus. E o dicionário Strong também, na parte C, ele diz o seguinte, que temor é o termo referindo-se a Deus, respeito, reverência, piedade e reverenciado. Todos esses termos estão corretos em relação ao temor do Senhor. Muitas pessoas só ensinam que temor do Senhor é ter reverência e respeitá-los. Sim, também concordo. Mas o nosso Deus é um Deus espantoso, assombroso. Ele faz coisas magníficas, poderosas. Ele destrói exércitos em questões de segundos. Ele constrói, ele destrói, ele faz todas as coisas. Então não é só uma questão de reverência, mas uma questão também, sim, de temer ao Senhor, pelas coisas que Ele pode decidir fazer conforme a sua vontade e soberania. Definindo melhor ainda o temor do Senhor, tem uma conclusão que diz assim: o temor do Senhor não é simplesmente medo, mas também o é. Mas também uma atitude de reverência, submissão, adoração diante da santidade e soberania de Deus. Em segundo lugar, princípio do conhecimento. Provérbios 9, versículo 10, conforme tradução da NAA, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Aqui, o princípio refere-se não apenas ao começo,
mas a fundação contínua da sabedoria. Todo conhecimento verdadeiro e duradouro tem a sua raiz no temor do Senhor. Em terceiro lugar, contraste com a insensatez. Provérbios, capítulo 1, versículo 22. Agora eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? O contraste é evidente entre aqueles que temem o Senhor, buscando conhecimento, e os loucos que desprezam a sabedoria e a instrução. Em quarto lugar, a natureza transformadora do temor do Senhor. Provérbios, capítulo 14, versículo 27, tradução NAA. O temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços da morte. O temor do Senhor não é apenas fornecer sabedoria, mas também é fonte de vida, protegendo-nos dos caminhos que levam à destruição. Conclusão: Provérbios, capítulo 1, versículo 7, é um convite à reflexão sobre a base da verdadeira sabedoria. O temor do Senhor é o alicerce sobre o qual construímos nosso entendimento, nossa tomada de decisão e nossa relação com Deus. Que possamos, como buscadores da verdade, iniciar nossa jornada de conhecimento com o temor e a reverência ao Senhor, permitindo que sua sabedoria guie as nossas vidas. Subtópico 2, contexto familiar. Provérbios 1, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Essa passagem estabelece uma base sólida para uma exposição bíblica sobre o contexto familiar, destacando a importância da instrução e do ensino no seio da família. Em primeiro lugar, a responsabilidade dos pais. O texto começa com um apelo do pai, sugerindo a responsabilidade parental de fornecer instrução aos filhos. Isso destaca o papel vital que os pais desempenham na formação e educação de seus filhos. Em segundo lugar, a fonte da instrução. A instrução é vista como proveniente dos pais, representando a sabedoria e a experiência que os mais velhos têm para transmitir aos mais jovens. Há uma ênfase especial tanto no pai quanto na mãe como fontes de ensino. Em terceiro lugar, ouvir e respeitar. O filho é chamado a ouvir a instrução de seu pai e não desprezar o ensino da sua mãe. Esse apelo destaca a importância não apenas de receber ensinamentos, mas também de demonstrar respeito e consideração por eles. Em quarto lugar, transmissão de valores. A passagem sugere que os pais desempenham um papel central na transmissão de valores, ética e conhecimento práticos aos filhos. A família é vista como um contexto inicial e fundamental para a formação da cosmovisão e do caráter. Quinto lugar, relação afetiva. O uso das palavras filho meu revela uma relação afetiva e próxima entre pais e filhos. A instrução não é apenas um ato formal, mas é enraizada num relacionamento íntimo e amoroso dentro da família. Em sexto lugar, base bíblica para a educação familiar.
Essa passagem fornece uma base bíblica para a importância da educação e instrução no contexto familiar. Ela está alinhada com os outros princípios bíblicos que destacam a responsabilidade dos pais na criação e instrução dos seus filhos. Aplicação prática. A exortação contida no versículo serve como um chamado à ação prática. Os pais são desafiados a serem diligentes em transmitir conhecimento e valores aos seus filhos, enquanto os filhos são incentivados a serem receptivos e respeitosos em sua relação à orientação parental. Em resumo, o capítulo 8 de Provérbios, versículo 1, destaca a importância da instrução familiar, apelando para a responsabilidade dos pais na transmissão de sabedoria e valores aos filhos e enfatizando a necessidade de uma relação respeitosa e amorosa dentro da família. Terceiro subtópico, guarda o coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Em primeiro lugar, entendendo a instrução. A expressão guarda o coração implica em proteger, vigiar e preservar com cuidado. O coração, nesse contexto, representa o centro dos pensamentos, sentimentos e decisões de uma pessoa. Em segundo lugar, a importância de guardar o coração. Primeiro, porque é a fonte da vida. Provérbio 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, e destaque agora para essa parte do versículo, porque dele procede as fontes da vida. Provérbio destaca que dele, o coração, procede a fonte da vida. O coração influencia a direção e a qualidade da vida espiritual, emocional e práticas de uma pessoa. Bem sabemos que quando a Bíblia está falando aqui de coração, ela não está falando do órgão cardiovascular. A Bíblia está falando das nossas emoções, a Bíblia está falando do centro dos nossos pensamentos, do nosso intelecto. Em segundo lugar, por que é importante guardar o coração? Por causa das influências nas ações. Mateus capítulo 15, versículo 19, conforme a NAA, diz assim, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19 destaca que as ações humanas têm origem no coração. Guardar o coração é crucial para evitar a manifestação de pensamentos e comportamentos prejudiciais. Por que é importante guardar o coração? Por causa do poder da imaginação. Provérbios 23, 7 diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Provérbios 23, 7 ressalta a conexão entre o que uma pessoa imagina em seu coração e sua identidade e comportamento. Guardar o coração inclui cuidar dos pensamentos. Por que é importante guardar o coração? Por causa do conhecimento da natureza humana. Jeremias 17, 9 diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Jeremias 17, 9 reconhece a natureza enganosa e corrupta do coração humano, enfatizando a natureza de vigilância e transformação. Queridos, eu quero deixar uma reflexão aqui sobre a importância de guardar o coração. Você não pode impedir que, por acaso, um pássaro venha e pouse sobre a sua cabeça, porque ele pode vir de surpresa.
mas você pode impedir dele fazer um ninho na sua cabeça. Assim são os pensamentos que não agradam a Deus. Quando eles vêm, às vezes você até não pode pedir, mas você pode evitar que eles continuem, pedindo graça, misericórdia de Deus. Senhor, eu não quero mais pensar nessas coisas que não te agradam. Você espanta o pássaro que pousou na sua cabeça, ou seja, você espanta aquele pensamento, você enxota, você põe para fora, você rejeita aqueles pensamentos que não provêm de Deus para a sua vida. O outro ponto importante sobre a importância de guardar o coração tem relação com a paz de Deus. Filipenses 4, versículo 7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Filipenses 4, 7 destaca que a paz de Deus, que transcende o entendimento humano, guarda o coração e a mente em Cristo Jesus, indicando que confiar em Deus traz estabilidade emocional. E para concluirmos esse subtópico, a instrução bíblica de guardar o coração é um chamado à vigilância constante sobre os nossos pensamentos, emoções e motivações. Ao fazê-lo, podemos influenciar positivamente nossa jornada espiritual e prática, através da oração, meditação na palavra e submissão a Deus. Podemos experimentar a transformação e a paz que vem ao guardar o nosso coração. Tópico de número 3 da nossa lição: a personificação da sabedoria. Referência bíblica: Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 9, versículo 18. A nossa revista diz assim: o capítulo 8 é um hino de louvor à maravilhosa condição de portar sabedoria. Pode-se confiar nas palavras da sabedoria. Seus conselhos são gratuitos e benignos. O capítulo 9 mostra o contraste definitivo entre loucura e sabedoria. A primeira oferece um banquete para a morte. A segunda, um banquete para a vida. Primeiro subtópico: a preexistência da sabedoria. Provérbios capítulo 8, do versículo 22 ao 26. Vamos ler apenas o versículo 23. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Em primeiro lugar, a sabedoria não é uma criação temporária, mas existia desde a eternidade. Em segundo lugar, antes mesmo da formação da terra, a sabedoria já estava presente. Em João capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso já serve para você usar como comparação para saber quem é a verdadeira sabedoria. Jesus é a nossa verdadeira sabedoria. Em primeiro lugar, Jesus é identificado como o Verbo que está no princípio, antes da criação. Em segundo lugar, a sabedoria mencionada em Provérbios pode ser associada à presença de Cristo antes da encarnação. Em segundo lugar, o papel da sabedoria na criação. Provérbios capítulo 8, versículo 24 e 26, está escrito assim: antes de haver abismo, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver o telos, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Aqui é importante destacar, em primeiro lugar, a sabedoria desempenhou o papel ativo na criação. Ela foi gerada antes dos montes e colinas, evidenciando sua participação na formação do universo. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, está assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. De quem esse texto está falando? É de Jesus. Tudo foi criado por causa de Jesus. Ele é o princípio ativo da criação. Jesus, nele converge todos os propósitos. Ou seja, Jesus é a sabedoria. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é identificado como a sabedoria de Deus. É o agente da criação. Em segundo lugar, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Em terceiro lugar, a chamada à sabedoria. Provérbios, capítulo 8, versículo 32 ao 36, diz assim: Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes são os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, e esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Em primeiro lugar, é importante destacar que a sabedoria clama por nossa atenção e obediência. Em segundo lugar, aqueles que buscam a sabedoria encontram vida e favor do Senhor, enquanto aqueles que a rejeitam escolhem um caminho de destruição. Conclusão: a preexistência da sabedoria revela a grandiosidade de Deus e a importância de buscar a sabedoria divina em nossas vidas. Que possamos ouvir a voz da sabedoria, representada em Cristo, e seguir seus caminhos, encontrando assim a vida abundante que só Ele pode proporcionar. Subtópico de número 2, o convite da sabedoria. Provérbios, capítulo 9, do versículo 1 ao 6. Vamos ler apenas o versículo 6. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Em primeiro lugar, o convite à mesa da sabedoria. Provérbio 9, 6 diz assim: Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O convite nos exorta a deixar a insensatez para trás, abandonando os caminhos da ignorância e da rebeldia. Um outro ponto importante de se destacar é: a vida está no caminho do entendimento e a sabedoria nos guia por esse caminho. Mateus, capítulo 11, versículo 28, 30 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em primeiro lugar, Jesus nos convida a buscar descanso em sua sabedoria. Em segundo lugar, ele é a personificação da sabedoria divina, e seguir seus ensinamentos nos conduz à verdadeira compreensão. Em segundo lugar, diferença entre a sabedoria e a insensatez. Provérbios capítulo 9, versículo 7 ao 8. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. O que censura o perverso a si mesmo se prejudica. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Em primeiro lugar, uma diferença crucial entre aqueles que buscam a sabedoria e aqueles que escolhem a insensatez. Em segundo lugar, a repreensão é benéfica para o sábio, mas o escarnecedor, ele despreza a correção. Provérbios
9, versículo 9 e 10 diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Aqueles que buscam a sabedoria têm um coração aberto para a instrução. O temor do Senhor, ele é o alicerce da verdadeira sabedoria. Em terceiro lugar, a promessa da vida. Provérbios capítulo 9, versículo 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. A sabedoria não apenas nos concede entendimento, mas também traz benefícios tangíveis. Seguir o caminho da sabedoria dá resultado a uma vida plena e abençoada. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus é o doador da vida. Ao aceitarmos o convite à sabedoria, encontramos a plenitude de vida em Cristo. Conclusão aplicativa é que nós possamos responder ao convite à sabedoria, deixando para trás a insensatez e seguindo os passos do nosso Senhor. Que busquemos a instrução do alto, vivendo uma vida que reflete a sabedoria que vem do temor do Senhor, e que Deus nos conceda graça para trilhar o caminho do entendimento e desfrutar da vida abundante que Ele promete aos que o seguem. Subtópico 3, o banquete da loucura. Provérbios, capítulo 9, do versículo 13 ao 18. Vamos ler apenas o versículo 16 e 17. Quem é simples, volte-se para quê? E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Em primeiro lugar, a sedução da loucura. Provérbios 21, 16 diz assim: o homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. A narrativa nos alerta sobre a sedução enganadora da loucura. Aqueles que se desviam do caminho da sabedoria podem acompanhar na companhia dos mortos. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Às vezes a escolha parece correta aos olhos humanos, mas levam à destruição. A sabedoria divina é essencial para discernir entre o certo e o errado. Nós somos frutos das nossas escolhas. Em segundo lugar, o engano do prazer efêmero. Provérbios capítulo 2, versículo 18 diz assim: porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Aqui a metáfora das casas simboliza a armadilha da loucura. O banquete da loucura promete prazer momentâneo, mas leva à morte espiritual. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, diz assim: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, diz assim: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O apóstolo Paulo adverte sobre aqueles que colocam os prazeres acima do temor de Deus. O desejo desenfreado por prazer pode nos afastar da verdadeira vida e felicidade em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, o convite contraposto. Provérbios capítulo 9, versículo 4 ao 6. Quem é simples, volte-se para quê? Aos falsos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Enquanto a loucura convida para a destruição, a sabedoria
clama por entendimento, ela te convida para o entendimento. O convite é para deixar as insensatez e seguir o caminho da sabedoria. Conclusão aplicativa: que possamos ser sábios e discernir os convites que a vida nos apresenta. Que rejeitemos o banquete da loucura que promete prazeres passageiros e sigamos o chamado de Cristo para a verdadeira vida. Que o Espírito Santo nos guie, capacitando-nos a andar no caminho do entendimento e a desfrutar da plenitude que só encontramos em Jesus. A aplicação pessoal, a prática cotidiana da palavra de Deus nos habilita a rejeitar caminhos da destruição e a desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu. Uma vida cheia de significado, propósitos e plenitude espiritual, em harmonia com seus ensinamentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui nós encerramos a nossa 5ª lição da Escola Bíblica Dominical. Que essa lição venha abençoar a sua vida, que é professor, você que é aluno, e você possa usar essa lição para abençoar os seus alunos, para abençoar a sua vida. E não se esqueça de nos ajudar se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações, curtindo o nosso vídeo, compartilhando e deixando o seu comentário, o seu feedback para o crescimento do nosso canal. Que Deus vos abençoe, que Deus lhe dê paz, que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que você venha a ser uma pessoa destemida, cheia de autoridade de Deus, cheia do Espírito Santo, para que possa fazer a obra do Senhor na plenitude do seu poder, na plenitude do seu Espírito. Graça e paz.